vocês? O Pensando Top 5 da semana está iniciando e para este vídeo nós trouxemos aqui a minha lista, então, a lista do Top 5 livros, obras literárias aí que eu considero importantes, que foram importantes para mim e eu queria compartilhar aqui com vocês. Top 5 livros e eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Então vamos lá. Número 5 da nossa lista. O número 5 é o 15. O 15 é um livro da escritora Raquel de Queiroz e ele foi publicado, ele foi lançado no ano de 1930. Esse livrinho aqui muito legal, muito bacana. Eu tenho uma grande recordação dele. Esse aqui eu li ainda no tempo do ensino médio, e depois eu voltei a reler ele um pouco mais para frente, mas é um livro fantástico. Eu lembro muito bem ainda da Casa da Cultura, onde eu morava, em Campina Grande do Sul. E é um livro que traz grandes recordações, por isso ele é ele entra aqui no Pensando no Top 5. E o 15, ele é o primeiro romance da escritora modernista Raquel de Queiroz. Ele foi publicado no ano de 1930. E a obra ela é regionalista e social, apresentada como tema central. O tema central ali é a seca de 1915, que assolou o nordeste do país. A história ela é mais ou menos assim. Chico Bento vivia com sua esposa Cordulina, tem os nomes diferentes para a gente aqui do sul, mas tem uns nomes bem interessantes. E seus 3 filhos, eles moram na fazenda da Dona Maroca, que fica em Quixadá. Ele era um vaqueiro e tirava o sustento dele, da família, vinha da terra. Porém, com o problema da seca que cada vez mais assolava a região, correto, onde eles viviam, ele e a sua família são obrigados a migrar para a capital do Ceará, Fortaleza. Em uma das passagens, ele e a sua família, eles encontram um grupo de retirantes saciando a fome com a carcaça de um gado. Comovido com a cena, ele decide dividir a pouca comida que levava, que era rapadura e farinha, com os novos amigos. Eles passam pela cena da morte de uma cabra, e o dono enfurecido, tem esse episódio aí. Mais adiante, eles também, com tanta fome que os filhos passavam, que o casal passava, um dos filhos do casal, o Josias, ele come uma raiz de mandioca cru. Isso causa a morte do menino. O filho mais velho, Pedro, ele acaba se juntando a um bando de retirantes e o casal não vê mais o moleque. Chegando em Fortaleza, a família de Chico Bento vai para o campo de concentração. O que seria esse campo de concentração? A gente vai falar daqui a pouco. Que era um espaço destinado aos flagelados da seca. Encontram também Conceição, que era uma professora voluntária, que por fim torna-se madrinha do filho caçula do casal. Manuel, que é o apelido dele é Duquinha, correto? Ela os ajuda a comprar as passagens para São Paulo e, como a madrinha da criança, ela pede aos pais que deixem o menino ficar com ela, que o menino fique com ela, já que ela o considerava como se fosse um filho, correto? Apesar de muita resistência, Duquinha acabou ficando no Ceará aos cuidados de Conceição. Essa é uma das coisas, Com a chegada também da chuva, e consequentemente da esperança ao povo nordestino, a avó de Conceição resolve voltar à sua terra natal, o Logradouro, mas a garota decide ficar em Fortaleza. Então a história ela permeia toda essa questão da seca, essa questão da luta, dessa migração do povo nordestino para uma cidade que tinha um pouco mais de recurso. E é um livro belíssimo, triste, por ser regionalista, por trazer essa visão um pouco mais séria. Ele é triste, mas é um livro belíssimo mesmo. Quando a gente fala dos campos de concentração, a grande seca de 1915 levou fome e miséria para o interior do Ceará e uma migração em massa ocorreu. Milhares de sertanejos deixaram o campo e foram para a região como a capital, que era Fortaleza, que é Fortaleza. Em resposta a essa crise, o governo instalou campos de concentração para abrigar os refugiados, abrigar todas aquelas pessoas que estavam passando necessidade. O cenário dos campos de concentração era de extrema miséria e pobreza, coisa bem triste, Se você pesquisar, você vai ver que é coisa triste mesmo. Estima-se que morriam
em média 150 pessoas por dia nos campos de concentração. Era fome, né? E os refugiados da seca, eles ficavam presos, cercados pelo exército, recebendo algumas doações, como comidas e medicamentos. Então esse é o quinto livro da nossa lista aqui do top 5. Seguindo, e o número 4 da nossa lista. O número 4 é a Carta a Meneceu, sobre a felicidade de Epicuro. Esse aqui é um livro de filosofia. Pequenininho, fininho aqui, mas tem tanta coisa importante. Eu conheci esse livro, essa obra aqui, a Carta a Meneceu de Epicuro, quando estava estudando filosofia, ainda agora, recente, 2014, está logo ali, né? Então eu conheci essa carta e ela é belíssima, apesar de fininha, apesar de ser pequenininha, ela tem muita coisa, muita informação, e é por isso ele é o nosso quarto volume aqui, no caso é a quarta posição da nossa lista do top 5. Felicidade, né? Ele vai falar sobre a felicidade. Felicidade é esse sentimento tão desejado pelos amantes e também pelos infelizes, né? Tão cantada em verso e prosa, universalizada melodicamente, discutida e explicada pelo senso comum, analisada em seminários e questionada por pensadores ao longo da história. Nesse tema, nós temos por base a Carta a Meneceu, sobre a felicidade, do filósofo que nós estamos citando aqui, que é o Epicuro de Samos, né? Personagem este que, através dos seus ensinamentos, difundiu o que mais tarde ficaria conhecido como o epicurismo, uma doutrina muito conhecida na história antiga, né? No mundo antigo. Os seus ensinamentos ou estudos resultam no que se conhece por aponia, né? Esse termo diferente. O que seria aponia? Aponia é a ausência da dor física, dentre muitos outros elementos, né, que ele vinha estudando. E os aspectos também que geram o hedonismo, uma corrente filosófica, né, relacionada ao prazer, o hedonismo, e, consequentemente, a felicidade. Ele viveu de maneira simples, buscando conhecimento e a sua interioridade, além do prazer moderado, sendo o prazer a razão da felicidade, o motivo maior da existência do homem em sua concepção. Não um prazer de qualquer maneira, esse prazer devasso que a gente começa a imaginar. Muitas pessoas entendem, fala prazer já leva para esse lado, não, prazer moderado, né? Se você tiver a oportunidade de ler, conhecer um pouco da obra, que você vai ver que não é essa coisa devassa, não, é uma coisa muito mais nobre, correto? Epicuro dizia que a filosofia era uma atividade destinada a estabelecer, por meio de raciocínios e discussões, uma vida feliz. Epicuro de Samos, ele viveu aproximadamente entre o ano 341 e 269 a.C. Foi um filósofo muito importante do período helenista, muito conhecido por sua sabedoria, o seu jardim da amizade e do prazer moderado. Ele escreveu a Carta a Meneceu, que é essa que nós citamos agora há pouco aqui, objeto de nosso estudo, para um aluno ou amigo, pois ensinava a todos mesmo, sobre a filosofia e as suas vertentes. Uma coisa que isso contradizia o seu tempo, correto? Além de adotar uma postura de simplicidade, humildade, das coisas que lhe dignificavam nesta vida e a sua essência. A sua filosofia não somente estava baseada nos fundamentos últimos da natureza, ou seja, do cosmos, do homem, do substrato último de todas as coisas, o ser, que tanto foi falado, tanto foi estudado, mas iria muito além, né? Tendo por base a ética, a física e ainda a canônica. Na Carta a Meneceu, né, ele trabalha alguns pontos que angustiam, entorpecem, instigam e petrificam, né, e geram emoções ou sensações diversas na humanidade. Por exemplo, o que é a felicidade? Como chegar a ela? Não que tenha todas as respostas, mas diferente disso, como é que nós questionamos essas coisas? Para que um dia a gente chegue, claro, a essas respostas, correto? Como é que se chega a essa felicidade, né? O medo da morte, a questão dos deuses, se interferem ou não em nossas vidas. A carta, mesmo sendo escrita mais de 200 anos antes de Cristo, ainda é bem atual e trata de uma maneira bem particular cada elemento desses que nós citamos. Já no início da carta ele deixa claro, né, a importância da filosofia, do questionamento, do pensamento, do conhecer, da procura do entendimento das coisas, do que nos cerca, de aprender o mundo, E a filosofia ela traz isso com muita propriedade, todos esses elementos.
Ele problematiza, esclarece, ele instiga, interroga e permite ao homem, seja em qualquer época da sua vida, seja manhã, tarde ou noite, como fala ali no Enigma do Édipo, manhã, tarde ou noite, aquela questão que é importante também, refletir sobre a existência, refletir sobre o mundo que nos cerca, sobre os valores, desejos e tudo mais que nos apraz. Então, por isso, a Carta Meneceu é a quarta posição aqui do nosso top 5 livros. Chegando então ao número 3. O número 3 do nosso top 5 livros é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, do ano de 1943. Um livro fantástico que já virou filme, desenho animado, né? No caso tem uma série também aí, muito bacana, fantástico. Tem gente que fala que é para criança, mas ele tem muita informação, tem muito mais do que uma simples historinha para criança. É um livro que eu gosto muito, sou muito fã desse livro aqui, por isso ele está aqui no meu top 5. O autor do livro, ele é o personagem principal da história, que assume também o papel de narrador, né? Contando o fatídico dia em que seu avião, né, caiu no meio do deserto do Saara. Naquele ambiente inóspito, o aviador adormece e ao acordar ele se depara com um príncipezinho, um pequeno príncipe, que pede que ele desenhe um cordeiro numa folha de papel. Olha que pedido interessante. Claro, para quem não conhece a história. Quem conhece já sabe do que a gente está falando aqui, né? Logo vem aquela outra situação. O aviador ele é frustrado em relação aos seus desenhos, porque nunca ninguém conseguiu interpretar as suas artes, seus desenhos, de forma correta. A história se desenvolve, o Pequeno Príncipe vai narrando as suas aventuras para o protagonista, né? O jovem estaria à procura de um carneiro para comer as árvores que estariam crescendo em excesso em sua terra, né? Comer as plantinhas, no caso, os baobás. Nós já fizemos um vídeo, se você procurar aí no canal, na playlist das reflexões, tem um vídeo só sobre os baobás, né? Ele vive num asteroide, o Pequeno Príncipe vive num asteroide conhecido como B612, que teria apenas uma rosa vermelha e 3 vulcões, sendo um deles inativo. Ao ver as histórias do Pequeno Príncipe, o protagonista vai percebendo como as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida, né? Conforme vão crescendo, conforme as coisas vão acontecendo e o tempo vai passando. Então ele conta várias histórias, vai falar sobre os planetas que ele passou, as pessoas que ele conheceu. Cada uma delas ali tem uma importância, tem um significado bacana. A raposa, a cobra, todas eles ali têm, todas a rosa, todas elas têm uma importância muito legal. É um livro fininho, curtinho, aqui ó, que eu mostrei aqui, bem fininho, curtinho. Você lê aí rápido, bem rápido, mas sentou, começou a ler, viu que acabou e se deliciou com essa literatura maravilhosa. É difícil que não conheça, mas se você ainda não teve o prazer, eu super indico aí. Fora aquelas frases, né? Aquelas frases maravilhosas que você encontra no livro. Frases como: o essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. Olha que bacana. Outra que ele fala também assim: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. O tempo que você dedicou que fez aquela coisa importante. Olha que legal. Se tu vens, né, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Que fala da antecedência, que fala da presença, que fala da expectativa. Olha que bacana. As pessoas, outra frase, as pessoas são tão solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Pensou nisso? Outra, é loucura odiar tanto todas as rosas porque uma te espetou, né? Aquela questão de generalizar as coisas. Nós estamos vivendo um mundo tão polarizado, tão generalizando todas as coisas. Olha que ensinamento bacana. E não menos importante, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Pequeno Príncipe, número 3 da nossa lista aqui. E o número 2 da nossa lista, chegamos então ao número 2. O número 2 é Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro de Machado de Assis, eu considero aqui. Tem a trilogia Machado de Assis, que é bem famosa, tem muitas coisas famosas, mas tem uma trilogia que se destaca na minha opinião, e esse que seria o número 1 dessa trilogia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é do ano de 1881. Em algum momento aqui
eu acredito que eu já devo ter falado no canal sobre esse livro, essa belíssima obra aqui do Machado, correto? O Machado de Assis, ele cria um narrador que resolve contar a sua vida depois de morto. E essa é uma das chaves de sucesso da obra, ainda mais na época em que o livro foi publicado, né? Ele muda radicalmente o panorama da literatura brasileira, além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época, né? Assim, ele narra a infância do menino Brás Cubas, que é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. Na escola, o Brás era um menino, né, amigo de traquinagem de Quincas Borba. Quincas Borba também é outro livro. Quincas Borba, na verdade, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Dom Casmurro, que seriam essa trilogia que eu acabei dando uma referência um pouco atrás. São belíssimas obras aí, correto? O Quincas ele aparecerá no futuro, no livro, ele defendendo o humanitismo. É um misto da teoria darwinista com o borbismo. Tem aquela frase que ele fala: ao vencedor, as batatas. Ou seja, só os mais fortes e aptos devem sobreviver. Já na juventude, as benesses ficam por conta dos gastos com uma cortesã ou uma prostituta de luxo, chamada Marcela. E desse enlace amoroso surge a célebre frase, né, uma frase muito bacana do livro: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha que interessante. Marcela é uma prostituta de luxo, mas não há na obra nenhum momento, né, a caracterização nesses termos, né, não há nada muito explícito assim. Apaixonado por Marcela, o Brás ele gasta enormes recursos da família com festas, presentes e toda a sorte de frivolidades. Seu pai, para dar um basta à situação, toma a resolução mais comum para as classes mais ricas da época, ou seja, ele manda o filho estudar na Europa. Vai estudar leis, garantir o título de bacharel em Coimbra. O Brás parte contrariado rumo à universidade e Marcela não vai, como combinaram, se despedir dele, né? E a viagem começa triste, lúgubre, uma coisa bem chata mesmo. Em Coimbra, ele segue aquela vida dele sem sal, tudo na normalidade, com o diploma nas mãos e a total inaptidão, né, para o trabalho. O Brás ele retorna ao Brasil e segue a sua existência parasitária, uma vida sem graça, gozando, é claro, dos privilégios dos bem-nascidos no país. O Brás ele tem o seu segundo amor mais duradouro, né, que é Virgília, parente de um ministro da corte, né, que, aconselhado também pelo pai, via no casamento com ela um futuro político. Porém, ela acaba casando com Lobo Neves, outro personagem bacana, né, que surrupia o Brás, e não apenas a surrupia do Brás, não apenas a noiva, como também a candidatura a deputado, né, que o seu pai vinha costurando há algum tempo, né. Um Cubas, ele acaba, né, morrendo falando assim. O pai do Brás é um personagem muito bacana. Na verdade, a história é recheada de personagens muito legais mesmo, né? A família do Brás, apesar de rica, ela não tinha tradição, né? Pois construíra sua fortuna fabricando cubas, tachos, à maneira burguesa. Isso não era louvável no mundo das aparências sociais. Assim, a entrada dele para a política era vista de uma maneira como uma ascensão social, né? Uma espécie de título de nobreza que ainda faltava a eles. E era isso que o pai dele queria, né? Brás e Virgília, em determinado tempo, né, apesar de ela ter casado com Lobo Neves, vai chegar um tempo na história, na vida deles, que eles se tornam amantes por um longo período aí, né? E vai chegar um momento que eles vão terminar. O Brás tenta se casar várias vezes. Tem a história da coxa, né? A menina Pena, que era linda, mas era coxa. Tem uma referência muito interessante, peculiar aí, né? E em certo momento o Brás reencontra a Marcela, né, da vida dele já mais velha, nem tão bonita, nem tão atrativa como era. É bem importante essa passagem também, essa parte, né? O Lobo Neves morre, acontece isso aí também, ele morre durante um discurso. O Brás vai chegar uma época da vida dele já não tão velho, né? A pensar no famoso emplastro Brás Cubas. E no final de tudo, uma brisa, né, um resfriado dá início ao fim do velho Brás, da vida do velho Brás, né? Não tão velho, não tão moço, mas cheio de histórias. É um livro que eu gosto muito,
já li ele algumas vezes, já indiquei, acho que aqui no canal, devo ter indicado, ainda não indiquei, estou indicando agora. Tem filme também, isso com certeza já devo ter falado, tem um filme desse livro, e é um filme belíssimo, um livro belíssimo, e vale muito a pena. Por isso, o número 2 da nossa lista é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, chegamos ao número 1 do top 5. O número 1, na minha lista, não poderia ser diferente, até porque eu sou cristão, então é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, essa aqui é uma versão de estudos, a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia muito boa para estudos. Todas elas são para estudo, para fé, para você ler diariamente, que a Bíblia você não lê uma vez só, é um livro que você acaba lendo praticamente todo dia, que você procura inspiração, que você procura uma resposta, que você tem o seu momento de comunhão, e você acaba usando a Bíblia. Para quem é do mundo cristão, é claro, né, que nós estamos falando. Para quem não é e quiser conhecer, né, que tiver curiosidade, tem muita coisa da Bíblia importante. Ela é importante do começo ao fim, então tem muita coisa. Você pode selecionar alguns trechos ali, você pode procurar para quem não é do mundo, e claro, do mundo cristão. Aos pouquinhos você já indo se familiarizando e conhecendo um pouco mais desse livro tão importante para a humanidade. A Bíblia é uma coleção de livros sagrados escritos por antigos profetas e historiadores. Esses autores, eles registraram a história entre Deus e o seu povo por mais de 4.000 anos. Suas palavras inspiradas são o que hoje nós chamamos como a Bíblia Sagrada. Suas palavras, elas remetem à fé. As pessoas elas têm muita fé, elas se apoiam nisso, isso aí eleva as pessoas, e é um livro muito importante mesmo, como eu já falei. A palavra Bíblia, ela é derivada da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro, livro. É a biblioteca, uma coleção de livros, e também da expressão grega hagia, biblo ta hagia, que significa livros sagrados, correto? Seguir os ensinamentos encontrados na Bíblia nos ajuda a conhecer quem é Deus, a aprender com as pessoas boas que o amavam, a entender melhor o que Ele deseja que nós vivamos. Isso é um dos ensinamentos da Bíblia, Você vai encontrar várias versões da Bíblia, várias traduções da Bíblia, por exemplo, a linguagem mais antiga, uma linguagem mais tradicional, uma linguagem mais fácil para entendimento. A Bíblia da Mulher, que você vai encontrar com mais recursos, uma Bíblia para as crianças, que também é mais visual. Você vai encontrar a Bíblia audiobook da Bíblia. Você vai encontrar ela também em séries, Você vai encontrar de várias maneiras todo esse ensinamento da Bíblia aí. E é muito importante. Bíblias de estudo, para quem quer se aprofundar um pouco mais. A Bíblia de estudo, então, vai ter o dicionário, vai ter os mapas, é muito bacana. Na Bíblia evangélica ou protestante, existem 66 livros, e são divididos em 39 livros no Antigo Testamento, a Bíblia é separada em Antigo e Novo Testamento, e 27 livros no Novo Testamento. Já na Bíblia católica, existem 73 livros, divididos também em Antigo e Novo, só que no Antigo Testamento são 46 livros e 27 no Novo. Por que desse acréscimo de livros? São chamados, no mundo cristão, no mundo evangélico, os livros apócrifos, alguns livros a mais. E no meio católico são os deuterocanônicos, que foram canonizados depois. O Antigo Testamento, ele relata a história do período anterior a Cristo. E o Novo Testamento, ele registra os acontecimentos a partir do nascimento de Jesus, correto? Os livros do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento, eles também são classificados por suas características e assuntos, Ele tem uma estrutura. E a classificação, ela é assim. Pentateuco, o que seria o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, E eles relatam a origem das coisas ali, como tudo aconteceu, como Deus deu forma às coisas e escolheu para si um povo. Começa no Gênesis e vai até o Deuteronômio, correto? Os livros históricos, são os livros que registram principalmente a história do povo de Israel. Essa história ela é contada desde o momento que eles chegaram à Terra Prometida, e vai de Josué até o livro de Esther. Então tem vários nomes
muito legais, aí, muito importantes para a história cristã. Tem os livros poéticos, né? E todo mundo já ouviu falar de uns salmos, né? Um salmo, lê um salmo para mim. Já vi muita pessoa falar, lê um salmo para mim porque é uma palavra que vai me edificar, né? Que é um cântico. Salmo é poesia, então é um livro poético. São livros que contêm poesias e uma coleção de diversos conselhos, né, de sabedoria. Ali ele vai de Jó até o livro de Cânticos. Jó, Cânticos, tem ali Provérbios também, que é muito importante. Todos são importantes, né? Não é só um, né? Todos eles são muito importantes. Tem o livro das profecias, né, que registram então as mensagens dadas por Deus sobre o futuro do seu povo. Fala muito sobre a história do povo, sobre as perdas que eles tiveram, sobre as batalhas que eles enfrentaram, ganharam, perderam, né? Sobre tudo que aconteceu com eles. Os seus escritos, né? Seus escritores foram homens de Deus, homens que Deus escolheu como seus porta-vozes na terra. Esses livros eles vão de Isaías, né, até Malaquias, e vai falar dos profetas maiores, dos profetas menores, então tem toda uma estrutura aí. E os evangelhos, né? Temos também os evangelhos já no Novo Testamento, isso aqui no Novo Testamento, onde eles narram a biografia e o ministério de Jesus. Começa o Novo Testamento com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são conhecidos também como os evangelhos sinóticos. E essa estrutura começando o Novo Testamento. Seguindo ainda com a estrutura do Novo Testamento, tem os livros históricos no Novo Testamento, né? Somente um livro pertence a essa categoria, que é Atos dos Apóstolos. E este livro ele registra os primeiros anos da igreja cristã, né? E informa detalhes como o evangelho foi propagado rapidamente pelo Oriente. A questão do evangelismo, correto? Tem as epístolas, que são as cartas escritas por líderes da igreja. Esses homens foram levantados por Deus para ensinar a igreja do Senhor. Essas cartas contêm doutrinas fundamentais da fé cristã, né? Que vai de Romanos até o livro de Judas. E temos também livro de profecia no Novo Testamento. Nessa categoria se enquadra apenas o livro do Apocalipse, quando ele encerra a Escritura Sagrada, né? Que foi escrito pelo apóstolo João, na ilha de Patmos. Esse livro ele contém uma série de revelações que João recebeu diretamente da parte de Cristo. Olha que importante, essas revelações são primordiais para a igreja, independentemente da sua época, né? É assim que é feita a estrutura no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada é um livro que, já falei, vou reforçar, é um livro que eu considero importantíssimo, não só para os cristãos, mas para toda a humanidade, né? É um livro que vai falar sobre essa relação de Deus com os seus filhos, né? Já que nós consideramos, tá na palavra, mas nem todo mundo considera, mas são os filhos de Deus. Então, é uma maneira de conhecer, uma maneira de adquirir primeiro conhecimento e caminhando, né, para essa fé, caminhando para conhecer cada vez mais. E é claro, né, que esse livro, que esses ensinamentos venham fazer a diferença na vida das pessoas. Os livros, eles servem para isso. E o livro sagrado, ele vai muito mais além. É o livro mais traduzido da história, é o livro mais vendido da história, um livro que demorou muitos anos aí, né, mais de 1000 anos para ser escrito, né, há muitas mãos, mais de 40 escritores, como eu já citei no outro livro. Por isso, né, com certeza a Bíblia Sagrada não poderia deixar de estar no nosso top 5 e com certeza o número 1 da nossa lista. Então este foi o Pensando Top 5 da semana com o tema literário. 5 obras aqui que eu considero muito importantes, foi importante para mim. Está sendo, é claro, tem um dos livros, como eu já citei, que é um livro que você não lê apenas uma vez, você lê ele constantemente, claro, com base naquela fé que a pessoa professa. Eu deixo aqui, agradeço muito a atenção, o carinho de todos que acompanharam o vídeo até aqui. O vídeo ficou um pouco extenso, mas tem muita coisa bacana, então é complicado você falar pouquíssima coisa dessas obras aí que eu considero muito importantes, né? Pelo menos para mim aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique muito à vontade para comentar, para deixar as suas dúvidas ali, se você quiser, a gente vai conversando. Faz também aí a sua lista, o seu top 5, muito bacana para a gente poder conversar sobre isso. Isso é um exercício bacana. Primeiro da leitura, né?
É importantíssima a leitura é muito enriquecedora para as pessoas, e tem livros ali que eles vão muito além apenas da literatura, ok? Espero de novo que vocês tenham gostado, deixo um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.